Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre os ossos de José, que se encontram no livro de Gênesis 50. A morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, que nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abrão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram no caixão no Egito. Irmãos, José é sepultado e embalsamado segundo as tradições egípcias, mas sabia que mesmo depois de morto, Deus não esqueceria dele. Um milagre, irmãos, que parecia impossível, mas para Deus nada era impossível. O próprio José teve que embalsamar o corpo de seu pai Jacó para honrar o seu pedido, segundo o relato em Gênesis 53. Os médicos levaram os costumeiros 40 dias para preparar o corpo e assim transportar por 400 quilômetros o corpo de Jacó a Hebrom para o enterro. O embalsamento, irmãos, era um processo muito parecido com a mumificação, mas embalsamar não levava os rituais que os egípcios faziam de seus ancestrais. Um processo um pouco diferente da mumificação, que colocava seus corpos em sarcófagos de pedra. O embalsamento era um processo, irmãos, feito para a conservação de um corpo. A história nos mostra, irmãos, e admite que este processo começou no Egito, mas também que tenha sido praticado pelos assírios, pelos persas. O objetivo do embalsamento é interromper a ação natural da deteriorização do corpo para retardar a decomposição desse corpo. Os antigos egípcios embalsamavam seus mortos principalmente por motivos religiosos, mas tanto José como Jacó só tiveram seus corpos embalsamados por causas naturais, para se conservar os seus corpos. Até a sua utilidade não era costume hebreu embalsamar um corpo. Embora Lázaro tenha sido enrolado em panos, ele não foi embalsamado. O certo é que passou-se 430 anos e os ossos de José continuavam intactos. Como poderia isto acontecer? Os ossos de uma pessoa normal, irmão, se decompõem depois de 2 a 4 anos, normalmente. Então, como explicar esses ossos se conservar por tantos anos? O embalsamento começa com a retirada dos órgãos do corpo. Com um gancho, por meio das narinas, retira todo o cérebro do corpo. Faz-se um corte no lado esquerdo do corpo, retirando todos os órgãos, barrigada, fígado, rins. Esses órgãos, irmãos, são colocados em vasos, chamados de canopos, com exceção do coração, que é guardado ao lado do corpo. Então o corpo era coberto com natrão, cristais de sals, tipo saquinhos, para absorver, irmão, todo o líquido do corpo, e deixado para secar por 70 dias. Após esse processo, as cavidades eram cheias de linho e substâncias aromáticas, tanto por causa do cheiro como conservação, e costuravam as laterais do corpo, e assim enrolavam o corpo com as ligaduras. Os olhos eram cheios com linho, enquanto que na mumificação, onde os egípcios faziam, se pintavam pedras de vermelho e colocavam na cavidade dos olhos. Estucavam os corpos da múmia, irmãos, com gesso. Pintam-se assim o retrato da pessoa na própria múmia. E assim ela cria a forma de aparência de uma estátua. E deixavam seu corpo ao sol, porque acreditavam que o sol era o principal de seus deuses e traria luz para aquela alma. Alguns corpos, como a dos faraó, era colocada em uma placa na lateral do corpo, geralmente com um desenho dos filhos de Horus e de seu olho. E se usava muito metros de tiras de pano
uma mistura do tecido do pano com goma arábica. E assim esses ossos se demoravam para se decompor. Mesmo assim, José, irmãos, sendo Zafenate Paneia, foi simplesmente embalsamado, sem rituais sagrados. 430 anos, irmãos, durou seus ossos. Por que então os ossos de José não deveriam ficar no Egito? Hebreus 11:22 nos diz que pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca desses ossos. José não queria ser enterrado como um faraó, serviu a Deus em geração, e milhares de vidas, irmãos, foram salvas pela sua sabedoria. Então, não que José não queria ser enterrado no Egito, de maneira alguma. Ele sabia da idolatria daquele povo e não queria contaminar a sua fé com aqueles ídolos. José já tinha cumprido a sua missão para Deus. Certamente assim foi o seu desejo, e Deus se agradou deste desejo. Êxodo 13:19 nos diz que tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamento ajuramentado aos filhos de Israel. Então Moisés, quando estava para sair, levar o povo do Egito, ele simplesmente tomou os ossos de José e levou para ser enterrado aonde eles iriam chegar, dizendo: certamente Deus vos visitará e fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Moisés mandou que trouxessem os ossos de José para ser levado e enterrado em Canaã, enterrado nas terras que Deus havia preparado. O certo é que José não foi mumificado, e sim embalsamado e posto em um caixão, e assim o povo de Israel pôde cumprir o desejo de José, irmãos. 430 anos e seus ossos ainda continuavam intactos, somente pela obra de Deus. Aleluia.